Olá, está no ar mais um Cineclube Unifor. E aí, Roberto, o que temos para debater hoje? E aí, Clarice? Para debater hoje, a gente tem o filme Helena, de Petra Costa. O longa conta a história de uma mulher que viveu a infância em plena ditadura militar brasileira. Ela viaja para Nova York para seguir o sonho de se tornar atriz de cinema. E 2 décadas depois de sua partida, a irmã mais nova de Helena também embarca para Nova York, seguindo pistas deixadas por sua irmã, através de cartas, diários e filmes caseiros. O debate promete, Clarice. Pronta para assistir? Eu tô pronta, e você, Roberto? Prontíssimo. Então o Cineclube está no ar. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. Estamos aqui na Sala A da Videoteca. A gente está aqui toda quinta-feira durante o semestre letivo, sempre discutindo um filme diferente. O filme de hoje é Helena, filme da Petra Costa, diretora brasileira, filme de 2012. E para conversar com a gente sobre esse filme está aqui a Mirella Anchieta, professora de psicologia, né, psicóloga, professora da Unicristos, e a professora Ivna Sampaio, professora aqui da casa nossa, também do curso de psicologia. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, de todos que estão aqui presentes, deixar, como sempre a gente faz, né, vocês bem à vontade, para a gente bater papo, para a gente conversar, né, sobre essa obra, enfim, tão instigante, né, linda e profunda, né, muito material aí para a gente conversar. Então, obrigado, Mirella, pela sugestão também, né? Queria começar perguntando por que você sugeriu esse filme para a gente, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês e dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa fala com a Ivna, que é uma amiga muito querida. E a escolha do filme foi porque é um filme que, no meio psicanalítico, tem tido várias repercussões. Eu vou trazer um pouquinho de algo que não aparece diretamente no filme, mas que aparece no livro. Né? O livro eu trouxe aqui, se vocês tiverem interesse, o livro do filme. É um livro de entrevistas, inclusive com a Petra, né? E nesse livro aparecem algumas coisas, a Petra fala de algumas coisas que indiretamente estão no filme e outras não. Por que que eu acho interessante trazer isso? Porque são falas que são importantes para construção desse filme, né? Para todo o trabalho de elaboração que a Petra teve ao longo da direção do filme. Aí eu queria falar um pouquinho da construção do filme, né? Como é que foi esse trabalho de construção para a Petra. No final ela fala que a escolha dela no vestibular foi estudar teatro, né? E aí nessa época ela participou de um workshop de um grupo chamado Vertigem, né? E nesse trabalho que ela fez, os participantes tinham que montar uma cena, né? E essa cena era intitulada enquanto Livro da Vida. E aí ela ficou um pouco atordoada, sem saber o que fazer, porque quando ela ouviu o Livro da Vida, ela pensou em Bíblia, um Corão, enfim. E aí ela pensou, eu nunca tive contato com isso, o que é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou poder montar essa cena? E aí ela, um pouco tempo depois, ela pensou nos registros de família, né? E aí ela recorreu aos vídeos, que a gente vê que eles tinham muitas fotos e vídeos e filmagens. E aí, quando ela estava nessa busca, ela encontrou um caderno da Helena, que ela nunca tinha visto. Era um caderno que ela disse que era muito bonito, de capa dura, e era um diário da Helena. E aí ela começou a ler esse diário. Só complementando o que a Mirella está lendo, né, nesse trecho, quando a Petra lê o diário da Helena e diz que aquelas angústias que estão escritas ali são dela, a gente pode começar a pensar um pouquinho, né, que a gente vai entrar nessa articulação com a psicanálise, nas questões que o Freud aponta de identificação. Claro que deixando, né, bastante específico aqui que tanto eu quanto Mirella estamos pensando nesse filme e vamos articular com a psicanálise, mas nada de psicanálise selvagem, tá? A gente não é a nossa pretensão aqui, né? Ninguém está escutando um paciente no divã, nada disso, mas interessante pensar que a psicanálise é uma das lentes para que a gente possa entender um pouco melhor as questões
tão preciosas que são colocadas nesse filme. E aí, uma delas é a questão da identificação. Então, quando ela diz, parece que alguém já viveu a minha vida, parece que alguém já trilhou os passos que eu ainda vou trilhar, os conflitos com o pai, né? Essas coisas são muito semelhantes. Em 1921, o Freud tem um texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. E lá nesse texto, ele fala sobre vários tipos de identificação, sendo uma das que ele mais se debruça a identificação histérica. E aí ele diz muito isso, que nesse tipo de identificação, nós escolhemos um traço do objeto, e aí o objeto amado, né, uma pessoa, seja lá quem for, para nos identificarmos. Então a gente vai ver ao longo do filme inteiro e nessa carta que os conflitos, né, a maneira como ambas se posicionavam na vida, tinha aí um fio condutor, que era esse fio da identificação. E aí ela comenta essa questão da água, por que essa cena, que é uma cena muito bonita do final, ela fez a escolha por essa cena. E aí ela fala da relação com a concha, né, que foi o objeto que a Helena deu e falou, coloque no ouvido que você vai poder escutar, enfim, lembrar de mim. E aí tinha relação também com a Pequena Sereia, né? Porque a Petra, muito pequenininha, dizia que acreditava nas sereias. E aí a Petra também faz uma relação com um livro do Bachelard que se chama Água e os Sonhos, né? E que tem um momento no filme que a Helena diz, estou adoecida de amor, põe a mão em mim que viro água. Outra coisa que acho que tem que comentar é essa versão da Pequena Sereia, né? Sim. Que a Petra entra em contato por causa da Helena muito cedo, né? E como assim ela morre no final? A sereia não pode morrer no final, né? E aí eu queria trazer um pouquinho essa questão do sonho, né? Porque Traum em alemão, na tradução, é sonho. E é muito interessante porque o Freud, em 1900, quando ele vai trazer a interpretação dos sonhos, ele escreve a interpretação dos sonhos, ele fala que trauma é tudo aquilo que não pode ser elaborado, que de alguma forma o sujeito não consegue inscrever, né? E o eu não suporta, né? E aí, por isso, há o mecanismo do recalque, né? E aí, para o Freud, para a psicanálise, o sonho, ele é uma formação do inconsciente. Na verdade, ele é a própria via régia para o inconsciente, né? E aí, nesse mesmo texto da interpretação dos sonhos, o Freud fala de um caráter regressivo dos sonhos, né? Que ele está muito relacionado às imagens e aí ao conteúdo imagético. E aí a gente pode... Porque quando o sonho se apresenta, claro que no sonho tem a questão da fala, mas o sonho ele se apresenta eminentemente enquanto imagem. E aí a gente pode fazer essa relação com o cinema, né? Porque o cinema tem essa predominância da imagem, né? E aí não é à toa que com a produção do filme, depois da produção, a Petra para de sonhar, né? Nunca mais ela sonhou com a Helena. O cinema é um bom substituto para o sonho também, né? É uma boa ferramenta para filmar sonhos, né? Desde muito cedo que ele flerta com essa possibilidade. Assistindo o filme, né, e tentando pensá-lo através da psicanálise, a gente vê que, assim, daria para falar dias e dias sobre esse filme, porque, como o próprio Márcio colocou, é um grande trabalho que ela faz, né? A Petra, assim, é até inacreditável que seja o primeiro filme longa-metragem dela, porque ela tem uma habilidade, uma sensibilidade, e eu já assisti o filme várias vezes, Mirella também, mas cada vez que a gente assiste, nos toca de uma maneira diferente. Estava até comentando, né, antes aqui, assistindo, que traz a angústia de uma forma diferente também, porque eu acho que esse é um filme que é impossível de se assistir sem ter pelo menos um quê de uma angústia, por mais que você já tenha assistido muitas e muitas vezes, porque vai justamente tratar, né, apesar de ela dizer que é um filme sobre a vida, e é de fato, mas a oposição da vida é a morte. E aí eu entendo assim que a Petra ela tenta recobrir o real da morte da irmã, aquilo que era não nomeável, né, que era uma dor. Muitas vezes quando a gente escuta não só a Petra, mas outras pessoas falando sobre a morte de um ente tão querido, é comum que a gente ouça um discurso, eu não tenho palavras para essa dor, né? Uma dor que é, tanto que a própria mãe diz assim, a culpa é a cabeça pegando fogo, né? E a angústia é aqui, né? Ela fala que é no coração, é na garganta. Não há palavras
que deem conta. E aí, pegando o exemplo do oleiro para isso, na tentativa de conseguir bordear esse real, tem que se colocar alguma coisa naquele buraco, naquele vazio. E nada melhor, né, pelo menos eu não conheço, nada melhor para a gente colocar no vazio do vaso flores. Então, quando a gente tem um vaso, por exemplo, colocamos flores lá como uma tentativa simbólica de dar conta daquele vazio. E eu gosto sempre de pensar que eu acho que a Petra, ela faz isso. Ela pega esse vazio da morte da irmã, desse real que o Lacan diz que é o impossível de se dar conta, e traz flores. E aí o filme são flores, né? Na verdade, essa cena que a Mirella apontou, por exemplo, que é a cena do final, não sei se vocês, que são muitos detalhes, né? No filme, não sei se vocês se atentaram a isso, mas são várias mulheres e todas elas estão com vestido florido. É um lugar muito, né, arborizado, é um rio, e elas estão com vestido florido. Então, a relação entre flores, mulheres, a natureza, a água, e eu acho que é justamente essa questão simbólica tentando dar conta da morte. Tem dois elementos na psicanálise que eu acho que servem muito para a gente pensar esse filme. Um, que a Mirella começou a tocar, que é a questão do feminino e da feminilidade, né, dos seus desdobramentos, e o outro, as questões pulsionais. Então, assistindo o filme, eu fiz muita referência ao texto do Freud, mas além do princípio de prazer, que ele escreve lá em 1920 e vai trazer uma nova apresentação do dualismo pulsional, que é dividida em pulsão de vida, pulsão de morte. E aí eu vou entrar com vocês também nessas questões. Antes, pensando nessas três mulheres, né, que a gente estava falando já em flores, feminilidade, o Márcio disse assim, ainda tem a mãe, né, que elas são três mulheres de uma mesma linhagem, mãe e duas filhas, extremamente parecidas do ponto de vista físico, né? Não tem como você olhar para uma e não lembrar da outra, até naquelas cenas antigas que passa as filmagens da mãe delas, né? Naquele primeiro filme que ela fez, depois você pensa, mas naquela hora era a mãe, era a Helena, era a Petra, então como elas têm muitos arquivos, né, registros de imagem, fica fácil a gente fazer essa comparação. Lá no comecinho do filme, a Petra diz uma coisa muito interessante, que é o gosto que ambas desenvolveram pelo cinema, ela e Helena, veio da mãe, porque a mãe encontra, na verdade a mãe diz, né, Petra diz e a mãe retoma, que dos 13 aos 16 anos a mãe não via sentido. Esse vaso estava vazio, né? A mãe não via esse sentido para a vida. E ela dá um prazo a si mesma. Se eu não encontrar um sentido até os 16 anos, eu vou morrer, né? Eu vou me matar, na verdade. E aí elas dizem assim, bom, elas que eu digo é a Petra, tá? É porque justamente essa questão da identificação. A Petra diz, né, e a gente pode supor que a Helena diria, que a mãe delas encontra sentido no amor, encontra sentido no enamoramento por esse pai. E o Freud diz justamente também, quando ele vai falar das questões do narcisismo, que um dos momentos, né, mais, assim, um dos momentos mais preciosos para a gente entender de fato o narcisismo é o amor. Que diz que quando nós estamos amando, né, quando estamos apaixonados, retiramos uma grande parte de libido do eu para investir no outro, né, no nosso objeto de amor. Ela faz esse investimento, inclusive ela vai de um polo a outro, né, sai de uma vida bem burguesa ali de Minas Gerais, corta os cabelos, vende os cabelos, sai de um colégio de freira e vai aí encarar a Revolução, na época da ditadura. Então a vida dela ganha um sentido que na verdade era um sentido já construído por esse homem, porque ela se apaixona, né, ganha esse sentido. Na verdade, então ganha dois sentidos, né? Vem o marido e de bandeja vem uma causa política, né? Isso, Militância. e tanto que depois, né, Márcio, ela até, além de jornalista, ela é socióloga também. Então, através disso, né, desse outro sentido que o marido desperta, ela vai até fazer disso um sentido de estudo, né, um sentido profissional também. E vejam que isso que a mãe não concretizou, a mãe quis se matar, encontrou um sentido. O que a Helena está falando a todo momento? De um não sentido. Né? Nos últimos áudios que ela manda, ela fala sempre de um vazio, de que você tem uma cena que passa também, que é um monte de gente numa festa, e ela vai dizendo assim, você em algum momento vai se deparar com a solidão, com o nada, com o vazio, não tem sentido. E aí, o que você vai fazer? Ela escolhe se matar.
né? E aí é interessante a gente pensar também a morte como a questão de uma escolha do sujeito. E aí, se a gente for pensar nesse fio, né, nesses emaranhados de fios aí que ligam de uma ponta a outra, eu acho que ligam a mãe, a Helena e a Petra. E aquilo que não foi realizado pela mãe, que era desejo de morte, né, dar fim à vida, a Helena de algum modo realiza também. Não que ela realize pela mãe, mas tem uma transmissão aí, né, que a psicanálise pensa de alguma ordem como esses não ditos familiares. Todas elas se depararam em algum momento das suas vidas com o vazio. Você acha que dá para a gente dizer que faltou a Helena esse namoramento? Porque pelo menos pelo que o filme passa, né, não tem a questão dela é com a arte, ela se casa com a arte, parece que não foi correspondida. Numa das entrevistas, a Petra fala que depois encontrou umas cartas da Helena e que todos os amores da Helena eram amores platônicos. E o único homem que tem no filme, né, que a Petra disse que estava doida para ver quem era essa pessoa, ela rechaça ele o tempo inteiro, né? Que é o amigo que vai tentar, né, ajudar ali. Não sei se a gente pode dizer, mas que faltou, né, um enamoramento, mas aí eu já aproveito para entrar nas questões da pulsão de vida, pulsão de morte. Por quê? Me chama muita atenção os áudios da Helena. Não sei se vocês também se atentaram a isso. A mudança que vai havendo na voz dela. Quando ela chega lá, ela tá, digamos, eufórica, né? Enamorada. Eu acho que o grande amor da vida dela era a arte mesmo. Tanto que depois, né, ela diz que sem arte não há motivo para viver. E aí ela chega, ela vai documentando, né? Março, abril, maio, os 3 primeiros meses, ela chega com o que a gente pode dizer assim, puramente enamorada pela vida. E quando Freud vai falar de pulsão de vida, ele faz a referência a Eros, né? Aquilo que liga, que faz laço com o outro. Então ela chega ali disposta a fazer laços com o outro. E ela diz, olha, as aulas de fato não começaram ainda, eu não fui aceita em nenhuma universidade, mas tem milhares de cursos livres e eu estou fazendo dança alemão, italiano para poder cantar ópera melhor. Então ela está investindo pulsionalmente ali em tudo. É pura pulsão de vida truando mesmo ali naquele momento. E isso fica muito claro nos áudios dela. Uma questão que aparece muito também desde a infância é a questão da dança. Então, a dança eu correlaciono muito com esse aspecto da pulsão de vida. É movimento, é aquilo que convoca, né? Convoca o olhar do outro, faz laço com o outro. À medida que o tempo vai passando e ela não vai obtendo as respostas, né? Talvez esse enamoramento é muito platônico, não só por esses homens, mas pela questão da arte também, né? Ela aposta as fichas dela e não é correspondida. Aí, em junho, a voz dela já está... o puro desânimo. E lá naquele texto que eu apontei para vocês, que é do Freud, né, mais além do princípio do prazer, ele diz que enquanto a gente está vivo, é impossível ter uma defusão pulsional completa. É impossível ter só pulsão de vida ou só pulsão de morte. Não. Vamos ter uma fusão entre pulsão de vida e pulsão de morte. Mas há momentos que o Freud diz que beiram quase a uma defusão, onde a pulsão de morte se sobrepõe demasiadamente sobre a pulsão de vida. E eu acho que isso vai começando a acontecer com ela, lá em junho, por exemplo, quando ela diz assim, né? Que decadência, eu engordei muito em 3 dias. Não, mas calma, né? Ainda tem uma pulsão de vida bem ativa ali. Eu vou me recuperar. Daqui a tantos dias eu emagreço, faço umas fotos. Só que ela vai sempre falando lá de uma relação que é muito pulsional também. Nesse caso, com a comida. Ela elege o objeto comida, que poderia ser droga, sexo, jogo, qualquer outro, mas ela elege a comida e vai dizendo, eu como, sei que isso não vai ter fim, né? Assumo esse não ter fim e vou comendo, mas eu me sinto gorda e vazia. Sim, eu queria só retomar também mais aquela questão que você colocou da pequena sereia, porque pensando nos aspectos da feminilidade, eu achei fantástico, assim, quando elas trazem a Pequena Sereia, porque elas estão a todo momento, e a Mirella apontou isso aqui também, pensando no que é uma mulher. Né? A velha pergunta que o Freud passou a vida inteira se fazendo. O que é uma mulher?
O que quer uma mulher? Quais são os caminhos que levam à construção da feminilidade? Aí lá na década dos anos 1900, na década de 30, 1931, 32, 33, ele escreve uma série de artigos só sobre a feminilidade. Um que se chama Feminilidade, o outro Sexualidade Feminina. E eu pensei muito nesses artigos vendo o texto, porque ele diz assim, olha, para meninos e meninas, o primeiro objeto de amor é a mãe. Então é cruel, assim, é difícil os caminhos da feminilidade, porque o menino, quando ele vivencia lá o Édipo, ele mantém o mesmo objeto de amor, que é a mãe. E a menina, coitada, vai ter que fazer uma torção aí, né, quase que forçada, mudar essa escolha de objeto de amor. E fica muito claro, né, aí essa escolha de amor, a mãe, né, a mãe, a Petra, a Helena, e aí emblemático, a Pequena Sereia, porque elas estavam em Nova York, né, vão assistir a versão Disney da Pequena Sereia, que é linda. A Pequena Sereia ao final recupera a sua voz, ruiva e dançante, fica com o príncipe, né? Ótimo. Mas sucesso da Disney. E ela, né, a bichinha da Petra querendo ser a Pequena Sereia, né? Já voltam cantando e dançando a Ariel. 7 anos ela tinha, 7 né? A pior idade. A pior idade. Aí, e a Helena, ela era muito crua em algumas coisas, né? Parece, a gente pode supor, porque ela chega e diz, olha, 7 anos é a pior idade. Vem aqui que eu vou te contar a história real da Pequena Sereia. Se não era a pior idade, ela fez ser naquele momento. Porque ela chega dizendo, olha, a história real é essa, ela perde a voz, uma faca atravessa o peito dela e ela diz o quê? Tudo isso para que ela se tornasse mulher. Humana, mas no sentido mais particular, mulher. E aí eu faço uma relação também com quando lá no começo do filme a Petra diz assim, a minha mãe sonhava em ser atriz de Hollywood e beijar o Frank Sinatra para se tornar mulher. Então vejam que tem sempre uma questão de o que vai me conduzir à feminilidade? Quais são os caminhos que eu vou precisar trilhar para me tornar mulher? Nesse sentido, né, é muito cruel quando a Petra escuta que é muito difícil se tornar mulher e nesse percurso de se tornar mulher, você pode se encontrar com a morte, que aí é o que eu acho que acontece com a Helena. Nesse percurso de tentar se tornar mulher, ela encontra o impossível, ela encontra esse real, que é o real da morte. Nesse sentido, a Pequena Sereia é mais do que emblemático, né? Uma outra questão que eu acho que aparece muito é que ela tanto tem esse entrelaçamento entre memória, corpo. A todo momento no filme a Petra está nos convocando a pensar sobre isso, né? Ela se questiona assim, quando você vivia na clandestinidade, Helena, como é que isso ficou inscrito na tua memória, no teu corpo? Aí tem o corpo que dança, né? O corpo que atua. Ao mesmo tempo, a Helena, quando está nos piores momentos da vida, ela diz, eu tenho um corpo doente. Aquele eu descontrolado voltou, né? É um corpo que se arrasta. E quando ela vai fazer a carta, que esse também é um ponto crucial, porque ela simplesmente não se mata. Há formas e formas de se matar, né? Tem gente que dá um tiro na cabeça, morreu, pronto. Ela se mata, mas ela deixa uma carta. E lá nessa carta ela diz assim, eu não tenho o direito de ficar ocupando espaço com esse meu corpo, ocupando espaço no mundo com esse meu corpo pesado, né? Esse meu corpo que é, digamos, desnecessário ao mundo. Queria chamar a atenção nesse aspecto para uma coisa que até Mirella começou a falar, que o Lacan, por exemplo, ele vai dizer que existem formas e formas de atuação, formas de se fazer um ato. Tem uma parte no filme que a Helena diz assim, eu não tem mais sentido para mim a vida, mas eu ajo sempre como se estivesse num filme. Não sei se vocês lembram, eu ajo sempre como se eu estivesse atuando. Então ela está a todo momento colocando em ato aquilo que ela poderia elaborar. O Freud tem um texto também que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Aí ele diz lá, por exemplo, que numa análise a gente deve tender, né, a recordar, a elaborar e não a repetir em ato, né, e não a passar para o campo da pura atuação. E o Lacan corrobora com isso, dizendo que existem tipos de ato. Como eu falei no início, a gente não vai fazer uma psicanálise selvagem, mas se a gente puder expandir isso e pensar, ela se mata deixando uma carta. E o que é uma carta? É um endereçamento ao outro. Alguém vai ler essa carta.
né? Então ela não faz simplesmente o que o Lacan chama de uma passagem ao ato. Lacan diz que existem 2 tipos de atuação, a passagem ao ato e o acting out. A passagem ao ato é quando há uma espécie de curto-circuito do simbólico. Foi lá, se matou, pronto, né? Ninguém sabe, ninguém viu. O acting out é um ato para fora, é um ato endereçado ao outro. Quando ele escreve na carta, né, a minha vida é assim, motivos eu teria muitos, e a Mirella traz a melancolia porque não tem um motivo específico, né? É da ordem de uma perda, de um vazio insuportável, mas que o sujeito não sabe nem o que ele perdeu. Nesse livro, a Eliane Brum faz também uma outra fala que é muito interessante, que ela diz assim, para se tornar mulher, a mulher, né, tem que matar simbolicamente outras mulheres. Nesse caso, tem que matar simbolicamente a mãe, a irmã. E quando você não consegue, né, aí já sou eu que estou complementando, quando você não consegue fazer essa morte simbólica da mãe, da irmã, às vezes você se encontra com a sua própria morte. Não simbólica, mas na verdade nesse caso real, como a questão da Helena. E retomando um pouco aquela questão das pulsões, eu acho que a maneira como a Petra finaliza o filme é formidável, porque ela finaliza dançando em Nova York, né, no meio da rua, e eu, como eu falei para vocês no começo, eu entendo essa nomeação que ela faz da dança como uma pura prevalência da pulsão de vida. Então é como se ela dissesse, né, aqui, escancarada a dança, a convocação, né? A convocação a Eros. É Eros quem está chamando agora, para além do chamado de Thanatos, né? Para além do chamado que leva ao inanimado, à morte, vamos apostar em Eros. Eu queria primeiro comentar a questão dos sonhos, dos 5 sonhos que ela teve. Foram em ordem o que você citou? Sim. Porque eu não conheço muito a psicologia, mas falando pelo que eu entendi, parece que ao longo dos sonhos ela foi meio que elaborando toda essa perda dela. Porque os primeiros começavam com morte, depois vai para sofrimento, depois finalmente a dança, a liberdade. Esse era o primeiro comentário que eu queria fazer, que eu achei interessante. E o segundo é que toda a temática do filme fala muito sobre sonho, de memória, de lembranças dessa ligação entre as 3 mulheres. E durante o filme todinho, a estética do filme é meio que um sonho, porque as imagens passam meio que borradas, passam rápidas, desfocadas de um lado e do outro. E eu acho que o efeito que isso traz pra gente que está assistindo, eu acho muito interessante. E além disso, da questão de estar borrado, de estar passando rápido, os vídeos da infância delas. Porque praticamente todo o filme, a grande parte dele é feito com memórias, é feito com recordações das 3 juntas, depois só das 2. Eu acho isso interessante. Eu queria até comentar sobre isso, que é uma coisa que é realmente muito curiosa, assim, falando sobre do ponto de vista cinematográfico. O filme, além de ser, né, extraordinário, belíssimo, lírico, poético, é muito barato. Deve ter sido um dos filmes mais baratos já feitos, né? Porque o filme estava meio que pedindo para ser feito, na verdade, né? A quantidade de imagens de arquivo que elas têm, né? E o restante é a viagem a Nova York, que é câmera na mão mesmo, né? Parece tudo muito simples. Bom, eu queria lançar uma última provocação, então, para vocês. Eu sei que a Ivna prometeu não fazermos uma psicanálise selvagem, que sempre é delicado, né? Para quem não sabe, que esse perigo que a gente tem de sair analisando todo mundo por aí não é o caso. Mas chama muito a atenção, no caso do suicídio da Helena, né, que é muito, muito forte, essa ideia de que a forma como o sujeito se percebe, né? Ela se percebe feia, gorda, mas você olha no filme, a menina era linda, talentosa, né? Assim, é muito gritante isso, né? Uma pessoa como essa se vê de uma maneira tão deturpada, né? Porque ela poderia ter outras, enfim, a gente não sabe o que foi, se foi passagem ao ato ou se foi só atuação, mas uma coisa que eu acho muito marcante é que ela estava sofrendo lá em Nova York, ela não estava conseguindo ali, mas nada indicava que ela, né, poderia voltar para o Brasil, tentar aqui uma outra carreira, mas não, né, ela vai toma uma atitude muito, muito radical, né. Assim,
É isso mesmo, é muito contrastante você ver as imagens da menina, linda, talentosa, né? Poderia fazer qualquer coisa, dançava bem, atuava bem, escrevia, né? Fazia cinema. E aí precisa da irmã pegar o bastão, né? Levar adiante. Muito bem. Bom, vou comentar um pouco então sobre a questão do sonho, né? Os 5 sonhos aconteceram realmente na ordem que eu trouxe, foi a ordem de acontecimento mesmo. E o Freud, ele traz na interpretação do sonho o sonho enquanto um processo de elaboração. E ele fala que no sonho, o sonho sofre um mecanismo de condensação e deslocamento. E é isso que torna passível de interpretação, né? Que é quando a gente passa a falar, a relatar sobre o sonho. O sonho, por si só, é como se ele não existisse. O que existe, quer dizer, óbvio que ele existe, mas o que nos interessa é o relato sobre esse sonho, é o que o sujeito tem para falar. Né? E aí você vê na sequência desses sonhos, do 1 ao 5, que teve realmente todo esse processo de elaboração da Petra e que foi concomitante com o processo de elaboração do filme. Né? Tanto que depois ela diz que para de sonhar. Né? E eu acho que essa tua observação também é muito relevante, porque me parece que é a intenção dela usar o que o Márcio falou, né? Esses arquivos pessoais e trazer mesmo esse formato bem onírico, né? Mesmo é como se fosse ela... Parece que é ela pintando esse sonho na tela, né? É o sonho dela. E tem a ver também com o que o Freud fala, de que nos sonhos, esse movimento regressivo vai fazer com que a gente se depare com muitas imagens, né? Então, no sonho é cinema, é ação. Começou, você tá voando, correndo, chorando, se afogando, enfim, é ação. E é uma regressão também, além de ser para o campo das imagens, o Freud diz, para os traços mnêmicos, os traços de memória mais primitivos, mais infantis, mais arcaicos. De algum modo, se a gente fizer um paralelo, ela faz um movimento regressivo assim, porque ela vai para a infância dela, né? Para as fotos, para os vídeos, ela vai lá bebezinha, quando a Helena sempre colocava ela em cena também. Então, acho que é interessante a gente fazer essa observação, que tem uma estreita relação entre o processo onírico e o processo cinematográfico. E em relação ao que você colocou, Márcio, de como, né, o sujeito se vê, isso para a psicanálise é fundamental, porque uma coisa é o esquema corporal, digamos assim, o esquema corporal é esse esquema básico, padrão, né, que a gente tem, enfim, e a imagem inconsciente do corpo, que a Françoise Doutor vai falar muito, essa imagem inconsciente tem a ver com outras questões, né? Tem a ver com essa outra cena, com o inconsciente, tem a ver, por exemplo, com questões superegóicas, como o sujeito pode ficar se subjugando, como o super-eu pode ficar massacrando o eu. Isso a gente vê muito na Petra, né? Autorrecriminação, mas na Helena também. A Helena diz assim, eu tô, né, decadente, tem uma cena que me chama muita atenção nesse sentido, que ela diz, eu vou me degradando, e aí eu vou escorrendo por esse ralo. Então ela, como ela estava se vendo dessa maneira, de fato ela vai, por mais que o senso como um olho, né, o olho da câmera não capte isso, mas tem um olho que é interno, né, um olho superegóico, digamos assim, que vai ali mitigando, massacrando mesmo e dizendo, você não é capaz, você não pode. Tanto que quando ela está medicada, tomando lítio, né, que hoje o lítio é muito utilizado para transtorno bipolar, por exemplo, nas fases maníacas, e ela principalmente. não vai fazer terapia, né? E ela não vai, ela vai para o análise, psiquiatra, ela vai para o psiquiatra, toma o lítio, e aí justamente depois, né, pouco tempo que ela começa o tratamento, é também quando ela de fato se suicida, né? Essas questões não foram, parece que não foram de fato elaboradas. E tem essa questão dela de, enfim, de como ela se via com esse olho, digamos, interno. Tanto que ela diz assim para a mãe diz, para que você voltou para o curso de teatro? Isso está te fazendo mal, né? Era pulsional, ela não conseguia ficar distante. Ao mesmo tempo, quando ela volta, ela se julga tanto que ela diz, eu não estou conseguindo fazer minha arte. E se eu não estou conseguindo fazer minha arte, não tem vida. É forte, né? Assim, outra coisa que eu acho digna de nota é a coragem da Petra, né? Quer dizer, você se colocar um grau de exposição desses, escolher um tema desses né? E levar isso a cabo é incrível, né? Assim, muita coragem mesmo. E a mãe, né? Também. Também, né?
Porque eu imagino, a mãe volta a todos aqueles lugares, né? A mãe faz a cena deitada como ela ficou. Então, tanto que tem uma última cena que a mãe fala de olho fechado, o que a Helena disse. Parece que é tão insuportável para ela, né? Que ela fala fechando os olhos para o que a filha disse. Aí vem a culpa, vem toda essa questão. Muito bem, mas pelo menos temos a obra, né? Que é o melhor de tudo, uma obra linda, tem que ser vista. Bom, obrigado, pessoal, obrado. Obrigada, Ivna. Até a próxima. E aí, curtiu o debate, Clarice? Com certeza, Roberto, ainda mais quando o filme é tão intenso como Helena. Verdade, Clarice. E se você de casa quer participar das gravações e enriquecer ainda mais os nossos debates, é só aparecer todas as quintas, às 1h30 da tarde, na sala A da Videoteca da Unifor. É isso mesmo, a gente te espera. E não esquece de curtir o Cineclube nas redes sociais. Até mais!